Durante um período da minha vida, eu achava que estava fazendo tudo correto. Estava estudando tráfego pago, estava fazendo Google Meu Negócio, estava criando sites para clientes e eu fui atrás de cada ferramenta, sabe? Cada método, cada novidade que aparecia, eu estava lá porque aquilo ali prometia resultado. Só que eu trabalhava muito e, sabe, tinha um resultado muito pouco. Tinha um pouco resultado. Só que em algum momento eu fui percebendo que estava construindo algo que não me habitava mais. Não era fracasso, era algo muito diferente e também um pouco mais difícil de eu nomear. Então, meu nome é Augusto, eu sou professor, terapeuta, imperador romano nas horas vagas. Você está aqui no canal do Instituto Maiêutica, então se inscreve, curte, manda para teus amigos e continua aqui que eu quero conversar contigo, tá? Como eu falei, não era fracasso, era uma sensação de estar no lugar certo e não se reconhecer no espelho, sabe? Por quê? Existe uma pressão que opera nos bastidores das nossas próprias escolhas. Ela não grita, mas ela sussurra. O que está dando resultado agora? O que o algoritmo quer? O que os outros estão fazendo? Então são perguntas honestas, claro, só que certo, a gente precisa pagar nossas contas. A gente precisa do nosso sustento. A gente não tem nada de errado pensar dessa forma. Eu quero que fique muito bem claro aqui. E eu tô falando isso porque eu tava pensando exatamente dessa forma. Pô, preciso de grana, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo para angariar um dinheiro para poder, né, pagar as coisas e me manter. E o problema não foi exatamente não foram as perguntas, mas o critério que eu estava utilizando elas, porque o resultado, que era a grana, era o único critério que eu estava usando. E nessa época eu já era formado, eu já trabalhava como terapeuta, mas assim, era muito pouco, sabe? Era muito pouco. Então eu vi nisso uma oportunidade para poder ganhar mais dinheiro. E aí, o que acontece é que a gente começa a trabalhar muito e viver pouco. Eu me culpava por estar descansando. E aí a gente produz muito, mas também perde o fio, né, de volta para si mesmo. E aí eu estava lendo esse livro aqui, ó, o Almanaque de Naval Ravikant. Esse livro é muito bom e eu recomendo ele. E ele fala uma coisa muito interessante que eu até anotei aqui, ó. Ele diz assim: seguir sua curiosidade intelectual genuína é uma forma melhor de começar uma carreira do que ir atrás do. Peraí. Seguir sua carreira. Não, blá. Seguir sua curiosidade intelectual genuína é uma forma melhor de começar uma carreira do que ir atrás do que quer que esteja dando lucro no momento. Ou seja, eu estava largando a minha vocação, estava largando a minha carreira para ver o que estava dando lucro naquele momento, que era o que? As coisas que eu estava trabalhando. E aqui, uma parada que eu quero que vocês percebam que parece simples, mas é exatamente o contrário do que a maioria aprendeu a fazer. Então, eu fui uma dessas pessoas, por um bom tempo, inclusive. E eu confesso que não era desonestidade, era o medo disfarçado de estratégia. A lógica era o seguinte: primeiro eu garanto a grana, depois eu vou fazer o que eu gosto. Primeiro eu trabalho, ganho dinheiro ali, depois eu vou atender, depois eu vou dar aula, depois fazer as coisas. E essa lógica é muito razoável assim a primeiro momento, sabe? Só que ela engole a gente, ela acaba engolindo todo mundo que acredita nessa lógica aí. Por quê? Porque a gente vai adiando aquilo que a gente gosta, a gente vai adiando aquilo que a gente realmente nasceu para fazer, a gente vai adiando coisas que nos habitam, sabe? Onde a gente se pertence. Então, o Naval, ele diz de um jeito direto, de um jeito frio, que é a forma como ele escreve. Se você ler esse livro, você vai perceber que ele não passa pano, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, ele joga a ideia e pronto. Só que por baixo dessa afirmação há algo muito, muito humano, que é a ideia de que existe em cada pessoa uma inclinação que é genuinamente sua. Recentemente eu estava conversando com meus alunos a respeito da educação e teve um dos caras que chegaram e falou assim: cara, a escola ela acaba desviando, melhor dizendo, poldando aquelas pessoas que realmente não têm uma certa carreira, ou melhor dizendo, que não tem uma certa facilidade de entender matemática, história e tudo mais, que vai para uma área artística, e essa pessoa é tida como ignorante, né? Mas não, é uma pessoa tem inclinação para algo, outra pessoa tem inclinação para outra coisa, então a gente precisa
ter esse entendimento, tá? E uma questão de direção é que ela não foi construída pelo mercado. Ela existe antes da conta bancária. Ela insiste em aparecer mesmo quando a gente tenta ignorar. E era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Sempre, sempre, sempre que eu tentava fazer uma coisa, eu lembrava do que realmente gosto, sabe? E vocês estão vendo esses livros aqui atrás? Cara, isso aí é tudo assunto que eu gosto de aprender. Tem uns assuntos aqui que eu estava precisando aprender de fato. Não porque eu gostava do assunto, mas porque eu estava precisando me educar em alguns sentidos. Mas a maioria desses aqui, cara, é tudo que eu gosto de consumir. Gosto de falar, fazem parte do meu vocabulário, fazem parte do meu repertório, fazem parte da minha vida. Todos esses livros aqui, ó, todos esses assuntos, sabe? Principalmente esse cara aqui, ó, o Agostinho. Gosto bastante dele. Tem até as confissões aqui embaixo, cadê as confissões e tal. Tem um Tolkien aqui. Meu irmão, se você parar 10 horas para conversar comigo sobre Tolkien, a gente conversa e a gente passa mais 10 horas falando sobre isso. Entendeu? Então, uma coisa é que a curiosidade, ela não é capricho. Ela faz parte de você. O Viktor Frankl, né, que todo mundo conhece, aquele da logoterapia, ele passou anos num campo de concentração nazista e o que ele observou foi o seguinte, que toda a lucidez de quem perdeu quase tudo foi: o ser humano não busca primariamente o prazer, ele não busca primariamente o poder, ele busca o sentido. Então, quando a gente começa a buscar somente o resultado, buscar somente a grana, cara, a gente está buscando algo que não tem tanto sentido para nós. Mas aquilo que você faria com algo que te dá prazer, né? O que você faria quando ninguém está te vendo, aquilo que te desperta por dentro, aquilo que não precisa de justificativa, você não precisa justificar a ninguém, sacou? Então, é muito importante você entender que existe uma inclinação que é somente sua e traí-la tem um custo muito alto e não tem salário que possa cobrir esse custo. E não é um custo dramático, cara. Não é uma crise espetacular. É muito mais sutil do que isso. É o gosto do trabalho. Você vai acabar perdendo esse sabor, né? O gosto do trabalho vai embora devagar. E a curiosidade que vai, na verdade, a curiosidade que fica, ela vai morrendo também. E você fica cada vez mais eficiente, cada vez mais produtivo e cada vez menos você. Percebe? Então, uma outra coisa que, deixa eu só abrir um outro parêntese. Eu comecei a fazer conteúdo no Instagram e eu tava só, cara, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, como é que eu faço, via método A, via método B, via fazendo isso e aquilo e falava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso aqui acontecer? Eu confesso que eu não tenho muitos seguidores no meu Instagram. Se vocês forem lá, vocês vão ver, né? Aqui o canal também a gente não tem muito inscrito, mas eu estou fazendo isso aqui. Então isso já faz parte de mim. Eu estou fazendo conteúdo lá. Eu dou aula para alguns homens nas segundas-feiras. Toda segunda-feira a gente se encontra, eu dou aula para esses caras. Que inclusive é o NFS, tá? Que é o Ninguém Se Faz Sozinho, que é uma escola de formação, tá? E o que é uma escola de formação, Augusto? Na verdade, é uma escola de ancoragem de identidade. E por que eu falo isso? Porque a gente ajuda pessoas que estão à deriva na sua vida, falta de organização, falta de clareza, falta de identidade, falta de direção. Então a gente pega essas pessoas que trabalham com, que melhor dizendo, que estuda conosco, né? E aí a gente vai dentro do nosso método, que é o método NFS, significa ninguém se faz sozinho. Então a gente vai trabalhando esses 3 pilares na vida dessas pessoas. E graças a Deus tem pessoas que estão melhorando cada vez mais. E eu fico muito feliz por isso, por quê? Porque, cara, imagine se eu ficasse somente lá. Se eu ficasse somente nessas questões mais técnicas, sabe? Eu não estaria ajudando essas pessoas, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, né? Falando com você. E aí, eu agradeço a Deus por isso tudo, né? Por ter me despertado neste momento para que eu pudesse
voltar a exatamente fazer o que eu deveria estar fazendo já há muito tempo. E aí, eu não vou te dizer para você largar de uma hora para outra, de um dia para outro, eu não vou te dizer que foi fácil o que, e que aconteceu de repente, não foi. Demorou bastante, cara, para poder eu chegar assim e falar, cara, eu preciso mudar isso. E assim, eu ficava muito apegado com a grana, né? Porque eu era coisa, eu não tinha trampo, eu não tava trabalhando em outro lugar. Eu tava querendo fazer o meu ali. E uma parada que também o Ravi Kant, ele fala, cara, eu tô com o livro aqui, mas eu parece que nem tô nunca, eu não tô nem sabendo onde que tá. Mas ele fala aqui, ó, que que achei, olha só. Ele diz: busquem riqueza, não dinheiro ou status. Riqueza é ter ativos que rendem enquanto você dorme. E quando eu li aqui, busque riqueza e não dinheiro, sabe? O que eu estava fazendo aqui, eu estava buscando dinheiro, eu não estava buscando riqueza. Eu não estou dizendo que eu quero ser um milionário. Se eu for, amém, graças a Deus. Sabe? Não negaria ter R$ 1 milhão na minha conta, de jeito nenhum. E eu não estou querendo fazer, ter uma falsa modéstia aqui, porque, claro, né? Mas o que eu penso, cara, é o seguinte, que se a gente estiver fazendo algo somente por conta da grana, a gente vai fazer de uma forma muito ruim, entende? E porque não vai ter sentido. O sentido vai ser somente o teu salário ali no final do mês. Só isso. E aí, o que eu te digo que foi que comigo, o que aconteceu foi de uma forma lenta, mas foi muito real. Foi muito real, porque eu fui voltando para onde eu me habitava, sabe? Eu fui voltando para o livro, eu fui voltando para a filosofia, eu fui comprando outros livros, eu fui voltando a estudar filosofia, fui voltando para dar aula, fui voltando para atender como terapeuta. Graças a Deus eu tenho alguns clientes, graças a Deus eu tenho clientes que são, assim, assíduos, né? São fiéis, graças a Deus por isso. E as coisas que não precisavam mais ter justificativa, começaram a acontecer porque faz parte de mim. E algo mudou, não dramaticamente, não de forma espetacular, mas o trabalho voltou a ter um gesto novo, voltou a ter gosto, voltou a ter aquela curiosidade, sabe? Aquela curiosidade voltou, o sustento foi chegando, não como recompensa mágica de eu fiz aqui, caiu dinheiro na conta, não. Não exatamente, mas foi como consequência natural daquilo que eu realmente estava inclinado a fazer, sabe? E eu estava fazendo com verdade. Tudo que eu faço aqui, tudo que eu faço no Instagram, tudo que eu falo com meus alunos, tudo que eu falo com meus pacientes, é fruto de algo real. É fruto de algo que está em mim, entendeu? E eu não estou dizendo que você precisa largar a tua vocação por conta do mercado, porque eles podem coexistir. Porque, assim, eu estou dizendo que a ordem importa, sabe? Você precisa ter sua vocação, claro. Você precisa pagar suas contas também. Mas quando você começa pelo que é genuinamente seu e então encontra como isso serve ao mundo, você constrói algo que tem raiz, algo sólido. E é exatamente isso que eu estou construindo. Não que eu já construí, mas eu estou construindo, sabe? Algo sólido, algo que está fundamentado, algo que é genuinamente meu. E quando isso inverte a situação como estava antes, quando começa pelo lucro, quando começa pela grana, você espera que o sentido apareça depois, mas não vai aparecer, meu brother. Você corre o risco de chegar lá e não ter mais nada para receber. Tá ligado, meu irmão? Então, uma coisa, olha só. Quando eu comecei a fazer vídeos, se você for ver os vídeos anteriores a esse aqui, cara, eu era muito sisudo, eu acho, né? Mas hoje em dia eu falo mais de forma muito mais ah, informal, né? Se eu posso colocar nesses termos. E aí eu acredito que dessa forma eu consiga falar mais verdadeiramente, entendeu? Eu antes eu não falava gíria, não falava nada, então hoje eu falo um tá ligado, hoje eu falo um brother, hoje eu falo... Enfim, mas é pra ter mais proximidade de você e ser mais eu de fato. E aí, uma coisa, cara, eu quero, para finalizar esse vídeo, já tá longo, eu quero te pedir uma coisa. Observa qual é a tua inclinação. Observa o que tu tá fazendo, se é somente por dinheiro ou se de fato tem você ali presente, se tem a tua essência dentro disso que tu tá fazendo, sabe? E aí, uma coisa que tem uma pergunta que me ajudou bastante. O que eu faria se soubesse que vai dar certo?
Sinceramente foi isso. Foi exatamente isso, cara. E é exatamente isso que eu tô fazendo. Porque eu sei que vai dar certo. Não era o que é mais seguro, não era o que me traz mais grana, mas o que eu faria se o sucesso fosse garantido? É isso aqui, sabe? Então, essa resposta, ela costuma ser o ponto de ruptura para algo real. Sua curiosidade genuína não é ingenuidade, e não é ingenuidade, cara. Não é romantismo, não é luxo do que pode se dar ao luxo, é uma bússola. Sua genuína curiosidade é uma bússola. Então, use essa bússola para se encontrar. Use essa bússola para encontrar sentido e use essa bússola, cara, para que você possa servir as pessoas. E eu espero que esse vídeo ele faça sentido para a tua vida. Eu espero que esse vídeo ele possa fazer uma diferença para você e que te ajude a tomar qualquer decisão, sabe? Só peço isso, porque eu tô aqui para servir vocês. E não precisa ser uma história bonita, sabe? Tem que ser a história real, tem que ser a tua história. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, manda para aquela pessoa que precise. E se você quer entender o que é o NFS, eu vou deixar minha página aqui, tá? Linkada. Você clica aí, conhece e fala comigo depois. Beleza? Um forte abraço, até mais e seja feliz. E busque o sentido, tá? Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe, minha amiga. Forte abraço, até.